daqueles que professam a fé em Cristo votaram na esquerda, apostaram no comunismo. Irmãos, Deus permitiu que voltasse, por causa exatamente desse perfil da igreja, uma grande parte dela continuar. O pastor Washington Almeida foi nas suas redes sociais e postou um vídeo falando sobre o atual cenário político no Brasil. Ele traz uma forte mensagem para os brasileiros, dizendo que o cenário político atual é uma consequência do mau posicionamento de muitos cristãos evangélicos. Ele fala ainda da instabilidade do atual governo e profetiza sobre o Brasil um tempo de restauração. Eu peço que você assista comigo esse vídeo até o final. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com as pessoas. E antes de trazer esse vídeo, eu faço uma pergunta para você. Você acredita que Deus revogou a sua decisão por conta dos corações que estavam alinhados aos pensamentos esquerdistas? E assim Deus está dando para o seu povo exatamente aquilo que eles pediram? Eu peço que você coloque aqui embaixo sua opinião nos comentários. Eu particularmente já vejo muita gente se arrependendo de ter votado em Lula. Muitas pessoas que perderam benefícios, pessoas que estão vendo aí o preço das coisas aumentarem, pessoas que estavam aguardando tantas oportunidades e até o momento nada. Então, fica também você para colocar aqui a sua opinião sobre tudo isso. E que Deus abençoe o nosso Brasil. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, um momento que cada brasileiro para analisar, nem que não queira, por mais indouto que seja. A gente percebe que o sorriso na boca do brasileiro cada dia está ficando mais opaco. A gente olha no olhar das pessoas, você vê a desesperança. O Brasil marchando numa rapidez muito grande, como uma locomotiva que vai usando todo o vapor. Daqueles que professam a fé em Cristo votaram na esquerda, apostaram no comunismo. E com isso Deus não ficou nada satisfeito com isso. Por isso que hoje estamos aí sofrendo as consequências, exatamente por isso, porque uma grande parte do povo evangélico, uma parte grande, numerosa, tem um coração voltado para a esquerda e apoia e vota em pessoas de esquerda, sem conhecer muitas vezes a cartilha que esse povo defende, que é completamente ao contrário daquilo que pregamos continuamente. Aí fica pessoas achando que Deus não devia ter deixado voltar. Irmãos, Deus permitiu que voltasse, por causa exatamente desse perfil da igreja, uma grande parte dela continuar, mesmo vendo as situações, continua com o mesmo pensamento. É uma ideologia que hoje está arraigada e consubstanciada no corpo, na alma e no espírito do povo que defende essa bandeira desagradável que hoje o Brasil está sendo regido por ela. Mas eu quero dizer para os senhores, eu acredito no Deus que está ouvindo o clamor dos remanescentes. E o Senhor tem falado no meu coração que este governo não tem sustentação. Então, nós estamos atravessando esse vendaval, exatamente porque houve no coração de muitas pessoas, sem pensarem, tomaram atitudes que não devia ter tomado. E hoje, alguns até cobram, pastor, mas por que Deus falou e voltou atrás? Deus é Deus, Ele faz como Ele quer. Ele olhando para a sua igreja no Brasil, tomar um posicionamento, um percentual grande dessa igreja, o Senhor permitiu que ele sentisse na própria pele o que está acontecendo hoje nessa colheita difícil que toda a nação está convivendo. Tá, mas vamos aqui para frente. A justiça de Deus, ela é perfeita. O Senhor não precisa pedir opinião para ninguém sobre a justiça dele. Ele faz justiça. Agora, Deus trabalha dentro de um tempo. E esse tempo não adianta, que o homem não consegue alterar. Deus é Senhor. E eu acredito, pastor Abimael, que logo, logo, os mecanismos que estão acionados vão começar a estremecer as bases. Cada coisa vai sair para um lado, para o outro, e a vitória da igreja vai ser eminente. A vitória do povo brasileiro, dos que creem, aleluia, em Cristo Jesus, primam pela família patriarcal,
a família tradicional, a família que defende os princípios e principalmente a família brasileira que é patriota, que não abre mão disso. E outra coisa, meus irmãos, que eu creio absolutamente sem abrir mão desses valores. Aqui nas Porções do Eterno nós estamos acionando chaves espirituais o tempo todo. Estamos dando partida em mecanismos que estavam parados pelos erros, não é? Pelos desligamentos, porque a Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu, e o que é desligado na terra é desligado no céu. 30 e tantos por cento de pessoas de dentro do núcleo da igreja brasileira desligou a grande e poderosa palavra profética extraordinária que a esquerda nunca mais colocaria a mão no cajado, mas eles desligaram isso. E o que é desligado na terra é desligado no céu. Isso é para tirar a sua dúvida, que é para você ver que os culpados são aqueles que professam a fé, mas primam por coisas que a igreja do Senhor não compactua. Então, queridos, eu quero que você compreenda essa palavra que o pastor Abimael trouxe aqui, uma resposta tremenda para muitos corações que estão aí assombrados, desestabilizados emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, diante desse mar de desilusão. Mas eu creio, pastor Abimael, que as ferramentas, elas estão sendo acionadas a cada passo profético que está sendo dado aqui através da palavra, deste canal abençoado nas Porções do Eterno. O que o Senhor me diz desses mecanismos? Vamos falar um pouquinho dessa área espiritual, dos reflexos de um posicionamento positivo e do posicionamento negativo. Como reagem esses mecanismos? Vamos lá. Eu observo, pastor Washington, que ao longo dos anos, a própria palavra, as escrituras sagradas, elas mostram isso. Veja a Babilônia, tempo de Nabucodonosor. Um homem que exalta a personalidade, mas que Deus quebra o cetro. E com o cetro da justiça estabelecido na sua mão, no Senhor, ele fica 7 anos, 7 tempos, 7 momentos espirituais, comendo com os animais. Mas quando ele volta, quando ele entendeu que a profecia, que a mensagem, que anteriormente já tinha sido lhe dada, isso aqui, esta é a clareza do nosso tempo. O texto de Daniel é claro para o nosso tempo. Quando o Senhor quebrar o cetro e fizer pastar, literalmente pastar com animais, ou como animais, isso aqui é para você entender. A palavra foi dada, ele teve um tempo para decidir guardar a palavra e obedecer a palavra. O seu reino, o Senhor o deu. O seu reino, o Senhor o colocou lá. Daniel fala isso para Nabucodonosor. Mas quando ele enrijece e não entende, deixa de entender isso, ele vai pastar. Mas quando ele volta, ele diz assim: agora tem um novo rei aqui. Não é mais Nabucodonosor. Agora é o Deus que revelou a Daniel o que isto ia acontecer. Se nós tivermos a autoridade de Deus, graça de Deus, os mecanismos, reagirmos positivamente à palavra de Deus, não teremos que pastar os 7 tempos que este homem pastou. Porém, todavia, se nós não reagirmos à palavra profética, se nós não nos imbuirmos, se nós não nos dobrarmos diante de Deus, este tempo vai continuar sobre nós. As situações vão piorar.